Vivo com a paz do Senhor. Meus irmãos, abra as vossas Bíblias por bondade na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 12. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 12. Quantos irmãos localizam a referência do texto bíblico? Eu expresso diante do Senhor a minha gratidão em poder estar aqui mais uma vez na nossa igreja, agora no culto da palavra, para fazer a exposição do texto bíblico. E como eu sempre faço, agradeço o pastor Marcos, obrigado pela oportunidade, pela confiança em nosso ministério. Pastor Wilson, Deus abençoe, aos amigos obreiros aqui do altar, a toda a igreja, ao pessoal da plataforma do YouTube, que a boa mão do Senhor que está aqui na DIG possa estar aí também onde você quer que esteja. Quem encontrou capítulo de número 12 da segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, diga glória a Jesus. Faremos a leitura a partir do primeiro versículo, vamos ler até o verso 4 e depois saltaremos para o verso de número 7. O texto bíblico diz assim, versículo 1: Em verdade que não convém gloriar-me, mas virei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Verso de número 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que me não exalte, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa-se na fraqueza, de sorte que de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E a igreja diz amém. Podem se assentar, meus irmãos, por bondade. Queridos, o texto que nós acabamos de fazer menção, através da leitura, que vai ficar como base da ministração, da reflexão desta noite, é um texto em que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios no afã de fazer a sua defesa, a defesa do seu ministério, por conta dos terríveis ataques que o apóstolo Paulo recebeu dos falsos apóstolos que a todo custo queria denegrir e descredibilizar o ministério do apóstolo Paulo. E olhando para esta realidade, Paulo fala acerca de uma revelação que ele teve há 14 anos atrás, dentro do contexto em que ele estava escrevendo. E os seus opositores, os seus inimigos, os seus adversários faziam-se valer da ausência do apóstolo Paulo para poder atacá-lo, para poder denegri-lo, para poder tirar toda a credibilidade que o apóstolo Paulo gozava com a igreja de Corinto. E por conta disso, Paulo então, ele decide falar de uma experiência que ele teve com Deus. Até porque os seus acusadores, os seus adversários, os seus inimigos, fazia-se valer dizendo que Paulo não tinha credibilidade, porque não tinha experiências, porque não tinha revelações,
porque não tinha nada que destacasse ou enfatizasse o apóstolo Paulo como um grande homem de Deus. Então ele decide falar desta experiência não para se gloriar, não para se ensoberbecer, não para se colocar superior a qualquer que seja dos seus acusadores, mas ele se defende, ele fala acerca daquilo que Deus havia lhe revelado. E no capítulo de número 12, a partir do primeiro versículo, ele começa a descrever. Ele diz que um homem foi levado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, foi conduzido até o paraíso. E Paulo fala assim de si mesmo. Ele não utiliza o seu nome, ele não se identifica aqui para que não gerasse nenhum pretexto de soberba, de altivez ou de autoengrandecimento. Então ele diz: conheça um homem que foi no corpo ou fora do corpo, conduzido até o terceiro céu. E nesta declaração paulina, ele manifesta para nós que cria sim no arrebatamento tanto do corpo quanto no arrebatamento de espírito. E ele diz que no terceiro céu, no paraíso, ele ouviu coisas inefáveis, que não era digna de ser dita a homens algum. Paulo faz esta declaração mostrando para os coríntios que ele tinha um ministério que gozava de credibilidade diante de Deus e que Deus lhe revelara algo grande e que Deus lhe manifestara algo extraordinário. Em contrapartida a esta revelação que o apóstolo Paulo recebeu da parte do Senhor, ele disse que propositalmente ele recebeu um espinho em sua carne, a saber, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Observe que Paulo fala um espinho na carne, mas não descreve qual é este espinho. Eu não vou me aventurar aqui a declarar qual espinho, até porque muitos teólogos, ao longo dos anos, tentaram ou tentam fazer costuras de texto para tentar chegar num denominador comum, mas o texto bíblico não me deixa saber com clareza qual espinho que Paulo possuía. Mas, me fazendo valer acerca deste espinho, do que ele proporciona na carne, isso fica fácil para que façamos uma aplicação em nossas vidas. O espinho traz sofrimento, o espinho traz desconforto, o espinho machuca, o espinho nos faz sangrar. E todos nós, sem exceção de nenhum de nós que aqui estamos e o que nos acompanha pela plataforma do YouTube, todos nós possuímos em nossa carne um espinho, algo que nos traz sofrimento, algo que nos faz chorar, algo que nos machuca, algo que mexe na nossa estrutura. E Paulo, por conta desse espinho na carne, ele orou por 3 vezes ao Senhor, pedindo para o Senhor: remova de mim, arranca de mim esse espinho. Paulo pede para o Senhor que arrancasse dele esse espinho. Ele ora semelhantemente como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo orou no jardim do Getsêmani, pedindo para que passasse dele aquele cálice. E Paulo pede por 3 vezes para que o Senhor arrancasse dele esse espinho. Só que Deus, ele não arranca de Paulo, ele não arrancou do apóstolo Paulo esse espinho. Deus concedeu ao apóstolo São Paulo graça para ele poder suportar aquilo que não poderia ser mudado. Quando Deus não muda o nosso cenário, ele nos dá graça para suportar cenários que a gente não consegue mudar. Aquilo que a gente queria que não acontecesse, quando acontece, Deus não nos desampara. Ele dá graça para a gente continuar caminhando na presença dele e fazendo a sua santa vontade. Olhando para esse texto bíblico, eu quero extrair desse texto algumas lições para a nossa edificação
na noite deste dia, no culto da palavra. A primeira observação que eu quero fazer deste texto aqui e aplicar para a nossa igreja é que Paulo fala acerca desta gloriosa, desta extraordinária revelação que teve do Senhor no terceiro céu, na morada de Deus, onde a Adig também vai morar. Nós vamos morar, sim, no terceiro céu, junto com o nosso Senhor. E essa revelação gloriosa, Paulo faz questão de manifestar, de registrar na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. Mas ele também registra acerca do espinho na carne. Ele fala da glória da revelação. Ele fala da magnitude da revelação em Deus. Mas também Paulo faz menção acerca do espinho na carne. E por que ele faz esse paralelo, podemos dizer assim, falando da glória e falando do espinho? Aqui fica claro para todos nós que o apóstolo Paulo deixa isso aqui registrado e nós podemos aplicar isso em nossas vidas como uma verdade prática, é que a vida cristã não é constituída apenas de gloriosas revelações, de momentos maravilhosos, de momentos extraordinários. Paulo deixa claro que na vida cristã teremos sim revelações da parte de Deus, mas sofreremos com espinho na carne. Na vida cristã teremos espinho na carne, mas também teremos revelações gloriosas da parte de Deus. E olhando para essa questão, tanto da glória quanto do espinho na carne, isso é Deus promovendo em nós um equilíbrio para que não haja algo despendido para um lado só de forma exacerbada. Agora, Adig, pensa comigo aqui de forma fria. Imagine se a nossa vida fosse só vitória. Todo mundo com a conta no azul, ninguém enfermo, filhos abençoados, tudo funcionando muito bem. Você chega no trabalho, tudo dá certo, é promovido, porta aberta, coisa maravilhosa. Nós iríamos cair no pecado da soberba. Só que o espinho na carne, Paulo deixa registrado aqui, não são palavras minhas, palavra do apóstolo Paulo. O espinho na carne foi para que ele não se ensoberbecesse. É uma forma de Deus prender os nossos pés no chão, para a gente não perder a referência de quem nós somos nele. Então esse espinho que machuca, esse espinho que faz sangrar, esse espinho que marca, esse espinho que dói, ele não pode nos sufocar, porque em meio a esses espinhos temos desfrutado de gloriosas revelações de Deus. A dor do espinho, vou falar de novo, a dor do espinho não poderá apagar nenhuma das revelações que Deus te deu. O que nos mantém na presença de Deus não é apenas a dor do espinho, mas são as revelações que recebemos da parte dele. É Deus dizendo para nós: não permita que o vosso adversário venha pegar os espinhos, os sofrimentos da vida para poder te afligir. Cadê Deus que não olhou por você? Cadê Deus que não fez nada? Cadê Deus que não agiu? Cadê o Deus de milagre? Cadê o Deus que faz? Satanás, nós não o servimos só porque ele faz, nós o servimos porque ele é. A Adig não está aqui para bater ponto para homens ver. Nós estamos aqui porque temos certeza que o Deus a quem servimos é o Deus que abre os céus para nós e revela coisas profundas. Cadê você que acredita nisso? Tem coragem de adorar a Jesus de Nazaré nessa noite. Olhando ainda para o texto, tem mais coisas que podemos aprender. Além da vida cristã não ser apenas marcada por momentos bons, mas momentos de aflição, momentos de sofrimento. O texto diz que Paulo declara que por causa deste espinho, ele foi conduzido à oração por 3 vezes. Por causa do espinho, o apóstolo Paulo foi conduzido a orar por 3 vezes.
E aqui nós entendemos o propósito do espinho. E aqui a nossa mente consegue entender o porquê do espinho, o porquê de certos sofrimentos, o porquê de certas dores. É porque são essas dores, são esses espinhos, são esses momentos difíceis, são esses momentos em que a alma sangra, em que a alma chora, que nós somos conduzidos para o altar. Já parou para imaginar que se não fosse certos espinhos, nós não iríamos sermos dedicados à oração? Já parou para imaginar, se não fosse o espinho na carne, você não acordaria de madrugada para orar? Já parou para pensar que se não fossem as tribulações da vida, se não fossem os sofrimentos que por volta e meia nos acometem, nós não estaríamos derramados no altar de Deus? É por isso que Deus não nos livra de alguns sofrimentos que temos que passar, porque são estes sofrimentos que nos amarram no altar. É Deus dizendo para nós: essa dor, esse espinho, esse sofrimento não é para te arrancar do altar, é para que você fique cada vez mais preso no altar, porque se não fosse esse espinho na tua casa, você já teria saído. Se não fosse esse espinho na tua família, você já teria jogado a toalha. Mas o que faz com que nós nos derramemos na presença de Deus é a dor do espinho. Pode sangrar, mas eu não deixo de orar. Pode sangrar, mas eu não abandono o altar. O que nos prende no altar é o espinho em nossa carne. Eu sei, querido, eu não vou fazer muito isso, mas você pode falar para quem está perto de você. Agora você entende o porquê do espinho na carne? Fala para o teu irmão que está perto de você. Agora você consegue compreender. É Deus colocando motivos para você ser do altar. São os espinhos que te amarram no altar. São os espinhos que não deixam você desistir da presença de Deus, do teu chamado, do teu ministério. Levante a tua cabeça nessa noite, porque o Deus a quem servimos, Ele está olhando para você e dizendo: eu coloquei esse espinho porque eu te amo. Maravilha! Paulo vai para a oração. Paulo, quando está orando, ele pede: arranca de mim esse espinho. Arranca de mim esse espinho. Arranca de mim esse espinho. Só que Deus fala para Paulo: a minha graça te basta. Sabe o que Deus está dizendo a Paulo? Essa oração, eu não vou conceder o que você está pedindo. Nós estamos muito mal acostumados, porque a gente acha que todas as orações Deus tem que dizer assim: sim, sim, faço, sim, meu servo, faço, sim, eu faço, não, espera um pouquinho, sim, sim, mas tem horas que Deus diz não. Eu posso aqui, não vou nem gritar, para que você entenda. Até no não, Deus mostra que te ama. Vem cá comigo, Adig. Vem comigo, Adig. É Deus nos ensinando a sermos maduros. Porque quando as coisas acontecem, não estou falando de você, não, estou falando de mim também. Todos nós, a gente adora, oferece culto em ações de graça. Deus, obrigado por que aconteceu. E quando não acontece, é nessa hora que o inimigo das nossas almas vem e começa a bombardear nossa mente para tentar abalar a nossa fé. Mas nós vamos sair daqui esta noite dizendo: ainda que o meu Deus tenha dito não, eu continuo caminhando. Eu continuo com a minha cabeça erguida. Ainda que aquele problema
O Deus a quem eu sirvo não vai resolver. Diga, eu não vim te enganar essa noite. Vai ter problemas que você vai fazer campanha a vida inteira e não serão resolvidos. Vai ter problemas que você vai orar e nunca vai ser resolvido. Mas o não de Deus não significa que Ele nos desprezou ou que Ele não nos ama. É Deus dizendo para nós: a tua vontade, meu filho, não pode ser feita. É a minha vontade que tem que ser feita. Deixa eu dizer algo para você. Nem sempre, Anaia, Calamacia, Erabanto Comanagai, quem pode, ai Jesus, quem pode adorar a Jesus, diga, abre a boca para adorar. Não só quem pode adorar, só quem ora e adora, quem não desiste de Deus, quem não... Enamaia canto te propacandarápia. Enamana canto remanácia. Ei, eu estou dizendo para alguém que precisava ouvir o não de Deus. Não me arranca do altar. Deus disse não para minha oração, eu continuo no ministério. Deus disse não para minha oração, eu continuo liderando. Deus disse não para minha oração, eu continuo sendo crente. Eita. Aleluia, levante a tua mão. Eu sei que está sangrando, eu sei que está doendo, eu sei que o espinho na carne está fazendo os nossos olhos chorar, a nossa alma está chorando essa noite, mas nós temos a certeza que Ele nos ama. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Mesmo sem receber resposta positiva do que orou, adore a Deus, adore a Deus. Eita! Era bacanto de barahacieria. E arabachura baracandara. Quem pode adorar, adore. Pastor, não tenho força, arranca de onde você não tem. Adore, 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 adore. O diabo estava dizendo: hoje na DIG vai ser culto fúnebre, é lá no inferno, porque aqui é culto de fogo, é culto de... E na Maiacia, na Maiacia, na Maiaçura Barracia. Recebe de Deus, recebe força, recebe força de Deus. Levante a mão, diga: recebe força de Deus, recebe força de Deus. Pastor Santos, recebe força, força, força. Eita. E na maia canto te probacanto de manaia. E na maia siga bate que manaha siga mandou com manaha. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Adore a Jesus. O que eu falei quinta, vou repetir de novo. A DIG, nós já estamos em um novo tempo. Nós já decolamos e já aterrissamos em um novo tempo. Agora você tem que ficar na tua posição, porque o diabo vai querer começar a mexer contigo. Sai daqui porque aqui é fraco. Sai daqui porque não tem fogo. Sai daqui, vai pra lá. Ele quer ficar brincando contigo. Vai numa igreja, vai na outra, vai no lugar, vai no outro. Mas você que é crente da DIG, que tem o espinho na carne, eita, eu vou ficar na DIG plantado, plantado, plantado.
Fica de pé para eu concluir. De pé. Elamaia canto te promanaia sia canto de manaiace. Erabaia shuribiki andaramanaiace. Deus dizendo para Paulo: diga ao Paulo que Deus está falando hoje. Paulo, não tirei o espinho, eu deixei. Mas só que eu aprendo com a Bíblia, para cada espinho que Deus não retira de nós, Ele nos dá algo melhor do que retirar o espinho. O que, pastor? Simples. Graça. 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 Não tiro o espinho. Não. Mas eu dou graça. Para suportar. Pega a mão do teu irmão aí, por favor, com todo respeito. Fala: você não vai cair. Você não vai desistir. Você não vai esmorecer. Porque o Deus que não tira espinho dá graça para você. Meu Deus. Tem graça sobre a DIG. Tem graça nesse púlpito. Tem graça nesse ministério de louvor. Tem graça na Alfadig. Tem graça nos jovens. Tem graça no adolescente. Tem graça na igreja. Recebe graça na tua casa. Recebe graça. Graça, 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 graça. Tá doendo, mas tá descendo graça. Graça, graça, graça. Tá sangrando, mas tá descendo graça. Tem graça. Aleluia. É graça, diga, é isso mesmo. É graça, diga. É graça. É isso que está nos sustentando. É a graça de Deus. Eu não sei se nesse santuário ministério de louvor, adorando a Deus. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo. Nesse ambiente de glória, nós queremos abrir a oportunidade para você que ainda não entregou sua vida a Jesus. Esse é o seu momento. Você não entrou aqui na DIG à toa. Você não se deparou com essa mensagem aí na internet, não foi em vão, não foi à toa. O Cristo que morreu por nossos pecados para nos salvar e nos dar vida eterna está aqui na DIG e Ele quer te salvar. Tem alguém entre nós que ainda não entregou a vida para Jesus e se deseja fazer assim? Venha à frente. Se você não tiver forças para sair do seu lugar,
Você pode pedir um irmão, uma irmã que está perto de você. Peça, vamos à frente comigo, eu preciso me entregar a Jesus, mas eu não tenho forças para chegar lá. Sai do seu lugar essa noite, venha. Você que está na plataforma também do YouTube, é a sua oportunidade. Coloca nos comentários aí e certamente a nossa igreja vai entrar em contato contigo. Tem alguém aqui na nave da nossa igreja que ainda não entregou sua vida ao meigo Salvador, a Jesus? Sai do seu lugar. Essa é a sua oportunidade de ter a sua vida transformada. Você vai vir aqui à frente rápido e nós vamos orar por você. Tem alguém? Enquanto você se decide em Cristo, o nosso ministério de louvor vai cantar mais um